Bom, continuando então, agora a gente vai falar dos peptídeos. Então, a formação desses peptídeos é a partir da ligação dos aminoácidos, né? Se eu falar para vocês aqui, dar um exemplo, o colágeno, quando a gente faz a compra do colágeno, né, para o consumo, o colágeno, eles são peptídeos bioativos, alguns deles. Significa o quê? Significa que eles estão em moléculas bem menores e vão atuar exatamente onde eles estão fazendo falta. Por exemplo, nos cabelos, na pele, na unha, né? Então, o colágeno é uma proteína de extrema importância para a rigidez e para a maior estrutura do corpo. Então, os peptídeos, a gente estava falando, né? São as cadeias dos aminoácidos, né? Dipeptídeo, tripeptídeo, tetrapeptídeo, pentapeptídeo, oligopeptídeo e polipeptídeo. Vai do tamanho dessa cadeia formada a partir dos aminoácidos. Então, as funções desses peptídeos estão relacionadas muitas vezes aos hormônios, né? A antibióticos também de alguns seres vivos, micro-organismos. Temos também as funções dos peptídeos em relação à insulina, né? Ó, duas cadeias polipeptídicas com 30 aminoácidos e outra com 20 aminoácidos, então a gente tem 50 aminoácidos formando, como um exemplo. Esses peptídeos, na verdade, eles são moléculas consideradas mensageiras de atividades específicas. Então, eles podem ativar certos genes, estimular a síntese de macromoléculas e inibir processos metabólicos, desencadear proteções e ação de proteção celular. Então, eles podem ser pequenas moléculas ou moléculas maiores em que atuam de certa maneira dando mensagens no organismo, né? A gente está falando isso mais, como eu falei, geralzão aqui. Então, nós temos que, como eu falei para vocês, muitos deles já são isolados e são utilizados para tratamentos de estética, né? Então, a indústria cosmética tem uma lucratividade muito alta com essa questão de peptídeos, como tratamento das rugas, né? O crescimento de cabelo, combate à celulite, células tronco, tratamento dos lábios, de olhos inchados, olheira. Por quê? Porque dá maior rigidez, né? E para fechar a questão toda da junção dessas moléculas até a formação de macromoléculas, nós temos as mais importantes, ou pelo menos as mais conhecidas entre nós, que são as consideradas proteínas. Então, as proteínas, elas têm diversas funções e essas principais funções relacionadas às proteínas são de extrema importância, tanto para a parte celular dos seres vivos, como os animais, os fungos, as bactérias, os protozoários, os seres vivos, animais. Então, as proteínas, elas têm extrema importância, porque elas desencadeiam várias funções nos organismos. Então, a gente tem uma definição como a proteína sendo um dos constituintes básicos da vida. Tanto é que a proteína vem, né, da origem da palavra grega, como sendo, em primeiro lugar, os protéios. Então, nos animais, a gente tem que grande parte da configuração e composição é das proteínas, a 80% do peso dos músculos, se a gente pegar os músculos e desidratá-los, 80% é constituído de proteína, 70% da nossa pele é constituída de proteína e 90% do sangue sem a água é constituído de proteína, né? A gente já vai entender isso. E nos vegetais existem inúmeras proteínas que são composições aí, desde a parte estrutural deles até a parte, então, das funções genéticas, funções também relacionadas a transporte, e eu tenho inúmeros exemplos para dar para vocês aí. Então, a importância da proteína está relacionada à sua função. Então, quais são essas funções? Elas desencadeiam diversas funções. Uma delas, né, é a enzimática. Então, todas as enzimas são proteínas. Então, o que é uma enzima? A enzima, ela é uma substância que é responsável por acelerar um processo, seja ela na quebra de um açúcar, seja ela na quebra aí de um processo de síntese, seja ela num processo
de degradação ou então de síntese de moléculas, a proteína, a função enzimática é para ir mais rápida a reação, né? Nós temos aí alguns exemplos de experimentos que comprovam isso. Então, elas existem, né, nas porções pequenas, mas elas são responsáveis por catalisar, ou seja, acelerar esses processos, seja na construção de moléculas, né, de ácidos, de carboidratos, lipídios, que são necessários para a vida. Então, se vocês pararem para pensar, todas as biomoléculas são fundamentais umas para as outras, e é um ciclo. Enquanto existe a produção de certos açúcares no organismo, ao mesmo tempo eu preciso de uma enzima para quebrá-los e transformá-los em moléculas menores. Então, esse processo de quebra é enzimático. Né? A amilase salivar, por exemplo, que vai quebrar o quê? O amido. Então, é o que? A amilase. Tudo que termina em ase é o quê? É uma enzima. E é uma enzima, ela é o quê? Ela é uma proteína, né? Então, quais são essas funções? A gente tem diversas funções, mas dentre as principais funções, a gente tem como catalisadoras, ou seja, processo enzimático, elementos estruturais, como eu falei, o colágeno, o armazenamento, então a ferritina é uma proteína de armazenamento que vai armazenar o ferro no nosso organismo. Transporte, a hemoglobina. O que a hemoglobina vai fazer? Vai transportar o oxigênio por todo o organismo, pelo sangue, né? A hemoglobina, por que chama hemoglobina? Porque ela é vermelha. Então, o nosso sangue é vermelho pela presença da hemoglobina, que é uma proteína de transporte que vai carregar o oxigênio pelo organismo. Os hormônios, quais são as funções hormonais? Diversas funções hormonais, né? A gente tem de crescimento, de desenvolvimento, de germinação. A gente vai ver isso na segunda parte da nossa aula. Anti-infecciosas, por exemplo, as imunoglobulinas, são aquelas que vão ser de defesa. As enzimáticas, né, as lipases para quebra de lipídios. Nutricional, a caseína, que é presente no leite. Então, a proteína do leite é conhecida como caseína. E alguns agentes protetores. Então, por exercer essas funções, a gente divide em grupos. Então, as dinâmicas e as estruturais. Por exemplo, as dinâmicas a gente tem transporte, defesa, catálise, controle de metabolismo. E as estruturais, né? O colágeno, que vão dar essa proteção e sustentação estrutural nas células e nos tecidos. É interessante nós pararmos para pensar, por exemplo, tem um trabalho, eu vou até passar isso para vocês fazerem, trazerem para a próxima aula, eu vou fazer, que é vocês fazerem um experimento, uma experimentação em casa mesmo, tá? Eu vou passar para vocês. É bem interessante. Então, né, ainda assim, pode ser dividido em funções biológicas e enzimáticas. Então, as funções biológicas, né, os anticorpos, estrutural, hormonal, enzimática, e ela pode ter a parte enzimática de um catalisador biológico, tá? Antes que tenhamos problemas aqui, pessoal, ó, eu errei, tá? Catalisador é com S. Então, a gente já arruma agora. Então, quais são os fatores que vão interferir? Por que a gente pega bastante na enzima? Porque, principalmente quando a gente fala da agricultura, tem duas enzimas que eu gosto de chamar bastante atenção para vocês, e eu vou falar sobre isso, que é a nitrogenase, tá? E, no caso, é uma enzima muito importante para os ciclos biológicos, e, no caso, aí não é uma enzima, mas é uma proteína de transporte, que é a leg-hemoglobina. A gente já vai falar sobre isso. E os dois fazem parte de um processo muito importante, que é a fixação biológica do nitrogênio, que está presente aí, principalmente em culturas de leguminosas e de extrema importância. O Brasil hoje é um grande produtor de soja a baixo custo e competitivo mundialmente falando, por conta dessa eficiência biológica. A gente vai falar sobre isso também, mas vamos dar sequência nas características das enzimas. Então, enzima é uma proteína, por isso a gente está falando, né? A gente primeiro precisa entender as funções biológicas para compreender essas funções dentro e aplicação na agricultura.
De nada adianta eu chegar hoje com a formação de um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal ou qualquer área que seja na parte agrícola e eu não conseguir fazer uma inferência dessas moléculas dentro da planta. Os processos enzimáticos e os processos proteicos, biomoléculas, estão relacionados a todo o processo metabólico da planta. Quais são os fatores que interferem em atividade enzimática? pH, temperatura e concentração. Ou seja, se eu utilizar a mesma enzima e mudar o pH da minha solução, ou usar a mesma enzima, aumentar a temperatura ou aumentar a concentração, eu vou interferir nessa atividade. Por quê? Mudança de pH, eu estou alterando o meio. Aumento de temperatura, eu posso desnaturar a minha proteína. E a concentração do substrato, eu vou aumentar o tempo porque eu tenho mais substrato. Vamos dar um exemplo básico aqui. Se eu pego um ovo, o ovo ele é composto da clara e da gema. A clara é a proteção mecânica do embrião, que é a gema. A gema é aonde o embrião vai se nutrir e a clara vai dar proteção térmica e proteção mecânica ao embrião ali. Se eu aumento a temperatura, o que acontece com a minha clara? Ela cozinha, ela vira uma clara branca quando a gente frita. E ela está desnaturada a proteína. É uma proteína de proteção mecânica aí também e de reserva. E qual é a diferenciação de uma das proteínas para as outras? Elas vão se diferir pela ordem, óbvio, dos aminoácidos. Lembrando, os aminoácidos são as unidades básicas. Eu tenho quantos? 20 aminoácidos e eles mudam de acordo com o seu radical. Então, se eu tenho a ordenação diferente, elas vão alterar o tipo do aminoácido, né? A composição dos meus aminoácidos na minha proteína e o número desses aminoácidos. Então, eu tenho que uma proteína vai diferir da outra por esses 3 motivos. E a classificação delas, como que a gente vai fazer? A gente tem a classificação com a composição, a função e a forma. Então, a composição, elas podem ser simples ou conjugadas, funcional, podem ser monoméricas ou oligoméricas, e a forma fibrosa ou globulares. Então, as proteínas simples, que por hidrólise vão liberar apenas aminoácidos, e as conjugadas, elas são proteínas que são ligadas a outras substâncias. Por exemplo, se por hidrólise quebra pela água, vão liberar aminoácidos e um radical peptídico, por exemplo, não peptídico, que é um grupo prostético. Por exemplo, metaloproteínas, hemiproteínas, lipoproteínas, glicoproteínas, que não são aquelas proteínas peptídicas, ou seja, não só liberam aminoácidos, elas vão ter glicose, elas vão ter metais, elas vão ter gordura, por exemplo. Os grupos prostéticos, a gente tem os lipídios, carboidratos, fosfatos, ferro, nucleotídeos, zinco, cálcio, molibdênio e cobre, que são os metaloproteínas. Então, as conjugadas, elas são compostas também por essas características, não somente por aminoácidos, tá? Então, é uma forma de classificação. Ao número dessas cadeias, então, monoméricas, formadas por apenas uma cadeia polipeptídicas, e oligoméricas, mais de uma cadeia polipeptídicas. Então, isso é simples, né? Se eu tenho uma cadeia polipeptídica, ela é monomérica. Se eu tenho uma proteínas oligoméricas, é mais de uma cadeia polipeptídica. E a forma? Então, a gente pode ter proteínas consideradas fibrosas, né? Então, elas são geralmente, as fibrosas são insolúveis em solventes aquosos. Então, eles possuem uma massa molecular muito elevada e são formadas geralmente por longas moléculas, mais ou menos retilíneas, paralelas ao eixo. Então, a gente tem aí como colágeno, né? As esclerotíneas do tegumento dos artrópodes, as queratinas do cabelo. E algumas dessas proteínas também, elas podem ser formadas por várias subunidades globulares. Mas, pessoal, isso é só definição. Já essas globulares, elas são redondas, mais ou menos esféricas. E a gente tem um exemplo como a hemoglobina, que transporta o oxigênio para fora, para todos os organismos aí, tá? Então,
nós temos essas características. Então, a gente vai ter também estruturas, quanto à estrutura, né, as organizações das proteínas, a gente vai ter a estrutura primária, secundária, terciária e a quaternária. Então, a estrutura primária, se vocês observarem essa estrutura aí, ó, glicina, leucina, então ela é uma estrutura primária, né? Então, uma sequência de aminoácidos numa cadeia simples. A secundária já vai ser um arranjo espacial, né? Então, a gente tem a estrutura secundária, a terciária, uma estrutura já tridimensional, e a quaternária, então, de 2 ou mais cadeias laterais com as suas subunidades interligadas entre uma e outra. Então, olha lá, a primária é uma sequência retilínea, né, dos aminoácidos. A secundária, ela já tem uma curva em relação a esses aminoácidos. A terciária, ela já dá a volta entre si, fazendo essas ligações. E a quaternária, então, é a junção de uma ou mais formas terciárias, fazendo a conformação dessas estruturas bem mais complexas. Aqui a gente tem um exemplo de uma hemoglobina, né? E ela, a gente vai ter aí que os usos dos polímeros dessas proteínas. Então, a gente vai ter aí a questão farmacêutica também, né? A gente vai ter, como eu falei, o colágeno, que é caríssimo. Hoje você compra o colágeno com alta qualidade, ele tem um valor muito alto no mercado, né? Então, essa extração é feita a partir das proteínas estruturais. Então, a gente vai ter também, ó, algumas glândulas, né, como o timo. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, ele é até utilizado para comer, né? São extratos brutos desses tecidos. O timo, a placenta, o coração, a medula óssea, também são utilizados em medicamentos. As proteínas vegetais mais comumente utilizadas, né, como material de partida para a produção de proteínas vegetais, são o trigo e o glúten do milho. Então, a gente tem o glúten, que são os concentrados, né, e os concentrados de proteína de soja, de arroz, de aveia, sementes de oleaginosas. E essas proteínas têm muito interesse porque é uma proteína com elasticidade elevada, e as proteínas são úteis devido à gelificação e o efeito de emulsão. Então, pessoal, tudo isso é utilizado hoje na indústria, e a importância de nós conhecermos está relacionado a isso também. E a hidrolisação, né? O que a gente fala? Que é o colágeno hidrolisado quando a gente vai comprar. Então, é a sua solubilidade em água. Por conta dela ter essa baixa solubilidade em água, a maioria das proteínas são inadequadas para utilização em produtos químicos. Apenas algumas poucas são solúveis, por exemplo, a albumina, que é a do ovo, e as enzimas. Então, a hidrolisação é para fazer com que as proteínas se tornem adequadas para serem incorporadas em produtos químicos, né? Aí elas têm que ser convertidas para a forma solúvel. E é geralmente feita por hidrolisação, que é um processo que é cortada a proteína em pedaços menores, e essa quebra é feita quimicamente por íons de hidrogênio ou biologicamente por enzimas. Quando a gente compra o colágeno é hidrolisado para ele conseguir ser absorvido pelo organismo, senão ele não consegue ser quebrado e absorvido. Então, a derivatização são grupos químicos que são fixados e derivados para adicionar uma melhor função específica de uma proteína. Então, quando a gente deriva ela, a gente faz essa inserção dessa função, né? Ó, aqui um exemplo. Por exemplo, a adição de um grupo amônio quaternário e a queratina ou colágeno se tornam condicionadores eficazes na medida em que se ligam mais facilmente ao cabelo danificado, reduzem a eletricidade estática e não são tão fáceis de serem enxaguados. Então, a gente vai ter essa questão dela se identificar no organismo onde ele está necessitado naquele momento. Então, a gente tem esse processo, né? Tanto a inclusão de alguns dos grupos, por exemplo, os ácidos graxos, e a utilização deles em relação à parte cosmética. Ainda a gente tem para que a necessidade da solubilidade ser alta em água,
A gente tem também alguns complexos que são utilizados como os veículos para dar essa caracterização, por exemplo, como colágeno ou a proteína do trigo. E a formulação das proteínas, né? As proteínas são adequadas para serem incorporadas em todas as formas comuns, como emulsões, loções, géis e pós. E algumas questões que eu vou deixar para vocês resolverem. O material está no Moodle, eu vou compartilhar também para vocês aqui no grupo, para vocês fazerem essas questões de revisão e conseguirem, a partir delas, fixar bem esses conceitos gerais, tá, pessoal? Então, o que são aminoácidos, sua estrutura geral, os 20 aminoácidos padrão, ligação peptídica, como os polímeros podem ser classificados, para definir proteínas, 6 exemplos de possíveis funções, os principais fatores que interferem, as proteínas se diferem uma da outra, quais os possíveis tipos de classificação e quais são os níveis de organização estrutural das proteínas, né? Então, eu tenho aqui as questões que a gente vai ter para debater, e eu agradeço a atenção de todos aí para essa parte mais básica, partindo agora para a parte mais aplicada.